Então, a gente vai falar um pouco sobre a Grécia, certo? A Grécia Antiga, ela vai ser muito importante, porque é a Grécia, né, que vai servir de base para a formulação, certo? Daquilo que hoje a gente entende como cultura ocidental. Então, se a gente pode falar que a cultura ocidental ela teve um berço, esse berço ele foi a Grécia. Vocês me desculpem um pouco, eu acho que, não sei se dá para perceber, a voz está um pouco complicada hoje, porque é assim, é sequela ainda da Covid, né? Um dia a voz está limpa, no outro ela está mais embaçada. Então, se vocês não conseguirem escutar uma coisa, se eu não entender, levanta a mão aí, que a gente dá a pausa aí para vocês perguntarem. Então, o que a gente entende de cultura ocidental, certo, foi formado lá na região da Grécia, que é esse território aqui, compreendido, né, entre as ilhas, né, dos mares Jônio e Egeu, a região da Península Balcânica, certo? E a região da Ásia Menor, ok? Então, quando a gente fala em Grécia, a gente divide esse território daqui em Grécia peninsular, a região daqui da Península do Peloponeso, né, a região da Península Balcânica, a Grécia continental, que é esse território que faz a ligação, né, com o continente, e a região que a gente chama de Grécia, né, insular, que são a, as ilhas, né, exatamente, né, que faziam parte do território, mas eram localizadas aqui, né, no, no, no decorrer aqui dos mares Jônico e Egeu. Há quem coloque também essa quarta divisão aqui, que seria a Grécia, né, oriental, ok? Ah, seria exatamente esse território aqui da Ásia Menor. Mas vocês vão encontrar nos livros, principalmente essa divisão aqui em Grécia insular, que são as ilhas, Grécia, né, peninsular, a região da península aqui, e a Grécia continental. Península, para quem não lembra, é uma porção do continente que entra para o mar, ok? Então, quando a gente fala, por exemplo, em Península Itálica, a gente está se referindo ao território, né? A fronteira, né, marítima, ela vem, né, do continente europeu e chega ali, ela dá uma quebrada, né, para o mar. Então, todas as vezes que a gente tem é como se você tivesse, né, seu corpo nascesse um caroço ou uma verruga, certo? Então, aquilo ali seria algo que sai, né, do seu corpo. Então, nesse sentido, a gente tem a península, essa porção de terra que entra para o mar. O contrário, o mar ou o oceano entrando para o continente seria uma baía. Então, a baía é quando você vem o continente e ele entra assim, entrando, trazendo, né, parte do mar. Assim, exemplo, né, a Baía de Guanabara, né, a Baía de Santos, né, de Todos os Santos, né, aqui no Brasil. Ok? Então, território, né, banhado, né, pelo mar Mediterrâneo, né, e por esses dois mares aqui, bastante montanhoso, né, o que dificultou a atividade agrícola, o território também muito pouco fértil, e isso fez com que, diferente dos romanos, diferente de algumas localidades no Oriente, né, como o Egito, por exemplo, que tinha um rio ali, Nilo, né, banhando o território e favorecendo o desenvolvimento da agricultura, na própria Roma, né, vai ter territórios férteis. Os gregos eles não contavam com isso, de forma que eles tiveram que desenvolver o comércio, né, e a navegação marítima. Ah, então, isso um pouco, né, da geografia. Vocês devem ter visto, né, que a história da Grécia é dividida em 5 períodos.
período pré-homérico, período homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. Há livros que juntam esses dois períodos aqui, ó, o pré-homérico, né, e o homérico em um período só, que seria o período de povoamento, ok? A gente chama de pré-homérico, né, esse período que vai até 1100 a.C., seria o povoamento, quando a gente vai ter a chegada, né, dos povos, né, que habitaram a região, aqueus, jônios, eólios e os dórios, né? Há quem acrescente a isso também os cretenses. Na verdade, os cretenses, a civilização creto-miceniana já existia, né, ali em alguns territórios, e o que vai acontecer é que, no contato com os gregos, né, a, a, as ideias de expansão daqueles dois povos vão gerar um conflito que será a Guerra de Troia, envolvendo, né, os gregos espartanos, né, contra os troianos, né, que faziam parte daquele território ali. Então, a gente tem o período homérico, né, que é mais para que a gente possa dar um destaque aqui aos poemas épicos, né, de Homero, e inclusive Homero, né, pode ser até um pseudônimo do poeta, né, que há também linhas, né, de estudo que dizem que ele não existiu, ok? Assim, e na realidade os textos seriam um conjunto, né, de obras, né, de autores, né, que não são identificados, ok? Então, o período arcaico, né, de formação da cidade-estado grega, o clássico seria o auge dessas cidades-estados, né, da polis, e aqui a gente vê também um período de expansão, né, territorial dos gregos, e o período helenístico, que já é a decadência, né, por meio do domínio macedônico, ok? Tudo isso acredito que vocês viram com a professora Kelly. O período pré-homérico, né, como a gente falou, é um período de formação aqui, né, do povo grego. Aqui, ó, veja aqui, a gente acrescentou, né, os cretenses, né? Porque é o período de formação da civilização creto-micênica, né? A junção dos cretenses mais os aqueus, né, que chegaram, né? Os cretenses dedicados ao comércio marítimo, né? E desenvolveram aí um sistema de governo que a gente chama de talassocracia. Crátia, né, governo, talasso, marítimo. Então, um sistema de governo onde o poder ficava na mão, né, das elites, né, marítimas, comerciantes, né? Lembrar que aqui, quando a gente fala em elite marítima, é de comerciantes marítimos, porque eles tiveram que se dedicar a essa atividade, né? E os cretenses, eles vão desenvolver aqui uma escrita silábica, certo? Essa escrita silábica dos cretenses, por exemplo, mais na frente vai ser agregada, né, ao alfabeto fenício, né, dando origem a um novo sistema de escrita, né? É, os micênicos, ou aqueus, né, eles conquistaram os cretenses, mas eles terminam, né, não impondo a sua cultura sobre aquele povo, eles terminam fazendo um processo de aculturação, né, aculturamento, digamos assim, e nesse sentido eles assimilam valores, né? Aí tem aqui a chegada dos dórios. Os dórios, né, eles vão dar origem, certo, aos espartanos, ok? Então, nesse sentido, a gente vai observar que eles invadem, né, de forma extremamente violenta, né, dominando, né, aqueles povos, e isso vai levar à primeira dispersão, né, do povo da região, é a que a gente chama de diáspora. A diáspora é a dispersão, quando aquele povo ele sai em um processo migratório, geralmente por meio de uma guerra, né, ou por meio de algum conflito étnico, ou por meio de uma grande epidemia, né, que leva o pessoal a fugir daquele território. Então, eles migraram para outros locais e terminaram, né, indo mais para dentro do continente, porque indo
mais do continente e se espalhando para as ilhas, né, dos mares Jônio e Egeu. Ok? Até aqui alguma dúvida? Não. Beleza. O período homérico, né, é o período de formação do Gênus, certo? Que é o primeiro núcleo, né, familiar, baseado na liderança do Pater. Pater é o pai, né? Que era o ancião daquela tribo. Então, o ancião, ele tinha um poder, certo, de legislação sobre os demais integrantes da tribo, né? A palavra, né, do pater, ela funcionava como que uma autoridade. Então, a hierarquia na tribo, ela era definida, né, pelo de parentesco do pater. Então, você tem o pater, o primogênito, e assim a sequência, né, da linhagem. Na morte dele, assumia, né, o filho mais velho. Então, e aqui é quando a gente vai ter o desenvolvimento, né, da propriedade privada, né? Ou seja, né, cada tribo, né, ela vai, cada família, né, dentro da tribo, ela vai exercer dominação sobre um determinado território ali, no contexto da tribo. A união desses guenos, né, formavam as frátrias, que unidas, né, formavam as tribos, ok? E a união das tribos deu origem à polis, né, ou ao demo, certo? Demos, né, o demo, que seria o povo. Aí, a base, né, essa organização tribal, né, com uns, vai ser a base, né, da polis, né, da cidade-estado grega. Então, você tem as famílias, né, que formam um grupo um pouco maior, que seriam as frátrias se unem formando as tribos, né, e as tribos se unem formando um determinado povoamento ali, que é chamado de demos, ou seja, a base da chamada cidade-estado grega. E o que seria a cidade-estado? Cidades que pertencem ao mesmo território, mas são independentes entre si, porque cada tribo dessa, né, na verdade, cada demos desse, né, tinha o seu líder, que era um rei, chamado aí, no caso, de Basileu. Então, o Basileu, ele exercia uma dominação sobre todo aquele povo que estava ali presente, né, no Demos. E com isso surge uma nova organização social, certo? A organização ela vai levar a um processo, né, de estratificação social e um processo, né, como a gente pode falar assim, já de exclusão. Por quê? Porque começam a surgir as primeiras, né, os primeiros integrantes daquilo que mais na frente vai gerar o que a gente chama de oligarquia, né? Ou seja, olha poucos, né? Então, um governo de poucos. Então, esse pessoal que se julgava, né, descendente, né, descendente, né, daqueles primeiros, né, líderes, né, do Pater. Então, eles se colocavam num patamar de superioridade, né, e passaram a exercer a dominação sobre os demais. Então, a gente tem os eupátridas, né, os georgós, né, que eram os pequenos agricultores, né, ficavam com as piores terras, e os tetas, né, que geralmente eram os marginalizados, ou seja, o pessoal que não tinha terra. E isso faz com que a necessidade de terras, seja para sustento, né, faz com que grande parte desse pessoal ele comece a migrar para outros territórios, gerando assim aquilo que a gente vai chamar, né, de segunda diáspora. Então é aí onde eles vão, né, colonizar o território da Magna Grécia, né, e da Ibéria. Período arcaico, como a gente já mencionou no início, formação da polis, e aqui a gente faz, para a gente perceber que a consolidação das cidades-estados, ela levou
a uma evolução dessas polis, de forma que elas passaram por vários sistemas, né, de governo. Então, assim, as formas de governo aqui elas foram diferenciadas. Então, a gente tem que essas polis, né, elas evoluíram passando, né, de regimes que iam da monarquia à democracia. Um detalhe importante, nem toda a Grécia adotou esse modelo democrático, em princípio, né? Então, o que a gente vai observar é que existiam formas de governo diferentes, e essas cidades-estados elas vão evoluindo de acordo, inclusive, com o pessoal que fundou ali as cidades, né? Aí a gente costuma estudar aqui para a gente diferenciar as cidades, né, de Atenas e Esparta, ok? Então vejam, recapitulando até aqui, que eu acho que foi até aí onde vocês viram, a, a história da Grécia ela é dividida em 5 períodos, né? O primeiro período, pré-homérico, povoamento. Segundo período, a gente trabalha, né, as obras poéticas, né, de Homero, a Ilíada e a Odisseia, que eu não mencionei, mas a Ilíada ela narra a Guerra de Troia e a Odisseia narra o retorno de Odisseu, que foi um dos comandantes na Guerra de Troia, para a ilha onde ele era governador, a ilha de Ítaca, onde ele havia saído e deixado lá a sua esposa, Penélope, grávida, né, esperando um filho dele. Então, chama de Odisseia exatamente porque Ulisses, que é o personagem principal da narrativa, ele era conhecido também como Odisseu, ok? Penélope, a esposa, né, de Odisseu. Então, nesse sentido, que a gente vai observar que essas são as duas únicas fontes, né, que a gente tem para descrever esse período. Por isso que a gente chama de período homérico. E o período arcaico, que é o de formação, né, da polis, ok? Então, vamos tentar entender agora como é que se deu a evolução política na Grécia, ok? Veja, aqui a gente tem ó, os territórios, né, controlados por Atenas, ok? Já nesse período arcaico, né? Os territórios controlados por Esparta, e isso aqui a gente vê, né, estados aliados, né, de Esparta durante o período até 505 a.C. Isso vai ser importante porque mais na frente essas duas cidades vão entrar em guerra, ok? Então vamos trabalhar um pouquinho sobre a cidade de Atenas. Para a gente tentar entender, Atenas, né, é a cidade-estado que vai se desenvolver aqui na região da Península Ática, certo? Fundada por jônios, pelos jônios, né? Então, pelos jônios, embora a gente tenha também a adesão aí de grupos, né, dos aqueus e dos eólios, mas os jônios eles terão uma influência maior, né, no território, e Atenas vai ser uma cidade, estado, que vai ter, assim, um processo de troca cultural muito grande. Observem que a gente tem aqui 3 povos, ok? Então, isso favorece as trocas culturais, né? Mas tanto Atenas como Esparta, como outras cidades-estados gregas, elas vão desenvolver chamado modo de produção escravista ou escravocrata, né? Só que a escravidão aqui, ela se dava por meio das guerras, né, e das dívidas. Mais na frente, essa escravidão por dívidas vai ser abolida. Mas a escravidão se dava por meio da guerra. Então, qualquer indivíduo aqui, fosse branco, amarelo ou preto, né, ele podia se tornar escravo. Bastava que, para isso,
o povo, né, daquele camarada tivesse perdido a guerra contra, no caso aqui, Atenas. Deixa eu ver aqui o chat. Laís perguntou os três. Isso. É, a gente são os povos, né, que vão habitar nesse território, né, vão ocupar esse território. Só que, como eu disse para vocês, a gente vai ter uma participação maior aqui, né, uma atuação maior aqui, influência maior dos jônios, ok? Então, o modo de produção escravocrata, ele vai ser a base da produção, né, a base de sustentação das civilizações da antiguidade clássica ocidental, tanto a Grécia como a Roma antiga. Então, por que que a gente chama de modo de produção escravocrata ou escravista? Porque todas as atividades físicas, elas passavam, toda a produção, né, ela passava pelas mãos dos escravos. Então, se obtinha escravos para colocar eles na produção, certo? Para produzir alimentos, para produzir determinados utensílios, né? Então, a gente chama esse período, né, a gente diz, se na Antiguidade Oriental a gente teve um modo de produção asiático, né, que a gente tratou, né, na aula da semana passada, alguém lembra a, o que é que caracterizava o modo de produção asiático? E aí? Ninguém lembra? Era um que o Estado ele detinha todos os bens e saía distribuindo para os demais. Ele detinha todos os bens e distribuía, e no qual seria a obrigação da população nesse sistema? Acho que só trabalhar, só produzir só. E tinha uma outra questão. A população trabalhava nas terras do Estado de forma compulsória, né? Ou seja, trabalhava para se manter. Mas caso o Estado necessitasse da população para a construção de alguma obra pública, aquele pessoal era recrutado. Então, eles abandonavam suas atividades cotidianas, iam, trabalhavam na produção e depois retornavam para suas atividades. Isso é o que caracteriza o modo de produção asiático, ou seja, terras do Estado, dono das terras, e a população trabalha para o Estado de forma compulsória. No modo de produção escravista, não é assim. Você até tem pessoas trabalhando na terra, que são homens livres, certo? Com as melhores ou piores terras. Mas aqui, quem fazia, quem cumpria com as obrigações, né, produtivas, eram os escravos. Só que tem um detalhe: esses escravos não eram somente escravos para trabalhos físicos, eram escravos também domésticos. Então, você tinha, porque a escravidão, ela se dava não somente, né, por dívidas, por guerras, perdão, mas também por dívidas. Então, e tem um detalhe interessante, viu, gente? Eram sociedades inicialmente patriarcais, certo? Com exceção da civilização creto-micênica, que durante um primeiro período ela tinha uma organização até que a gente poderia chamar de matriarcal, né? Porque existia um culto, né, à divindade feminina, né, pelo fato de que ela tinha, né, a capacidade reprodutiva, né, ou seja, a capacidade de gerar vida. Como não se acreditava, né, como não se entendia até então a participação do homem no processo, então se atribuía à mulher a questão da divindade, ok? Então, o escravo aqui, ele trabalhava nas atividades físicas, mas existia o escravo doméstico, né? Que era o escravo, só um instantinho para eu concluir o raciocínio, que era um escravo, né, que realizava os afazeres. E, inclusive, dentre esses escravos, existia o pedagogos, ok? O pedagogos, que era o escravo que ia ficar responsável pela educação dos filhos
daquela família ou por conduzir a criança da casa até os locais de ensino, certo? Que existiam algumas academias que vão ser construídas, né, para a educação da população naquele momento. Mas, diz lá. Atenas, ela era uma sociedade estamental? Sim, eu vou falar disso no próximo slide. Eu vou mostrar a estrutura aqui, aqui social, ok? Alguém? Fala, Eduarda. Professor, não, o modo de produção escravista, ele já era por todo o mundo ou só nessa região? Não, veja, a escravidão, ela é uma característica das civilizações da antiguidade e de algumas civilizações durante a era moderna, certo? Por exemplo, enquanto a, o Oriente, né, e o Ocidente, eu digo Oriente, eu falo Egito, Mesopotâmia, fenícios, persas e hebreus, certo? Inclusive, dentro da própria civilização hebraica, certo? Antigos hebreus, né? Mais na frente, judeus, existia escravidão também, ok? Só que tem um detalhe: o escravo na, na civilização hebraica ele era muito mais bem tratado, né, do que em outros locais no mundo, ok? Porque a própria Torá ela tinha ensinamentos de como tratar os escravos, né? O escravo ele era como se fosse assim, um integrante da família, mas sem os mesmos direitos, né, que aquele pessoal, né, da família, ok? Então, então existia escravidão em todo o mundo. Eu acho que eu falei para vocês que na África, por exemplo, até mesmo antes da chegada dos portugueses, pouco tempo antes da chegada, até a chegada dos portugueses na África, existiam 4 formas de escravidão no território, né? Escravidão por fome, por dívidas, por questões de justiça, né? Punições judiciais e pela guerra. Então, agora, esse modo de produção cuja economia dependia da produção manual escravista, vai se dar na Grécia e na Roma Antiga. Ok? Deu para entender? Sim, professor, obrigado. Beleza. Então, inicialmente, né? Inicialmente, Atenas ela vai passar por um período onde o governo, né, era oligárquico, ou seja, o poder ele estava na mão de poucos. Oli significa poucos. Oligarquia, né, governo de poucos. Então, existia, vejam, né, lembra um dos Eupátridas, aquele pessoal lá desde o período, né, início no final, né, do período homérico, né, que ele vai se consolidar, adquirindo o controle sobre as melhores terras, certo? Então, os eupátridas, eles dominam aqui as melhores terras e existia aqui, né, um sistema de governo onde a gente teria 9 magistrados, né, que seriam os arcontes, que acumulavam aqui, ó, o poder de controle sobre o exército, de chefes religiosos, né, e o poder de justiça. Eles eram, ao mesmo tempo, líderes do exército, líderes dos cultos e líderes nos tribunais. Em outras palavras, esse camarada, né, eles detinham todo o controle aqui. E existia o Areópago, que era a assembleia desses 9 arcontes, né? Os arcontes eram escolhidos entre os anciões, né? Anciões. É isso, né? Eita, deu momento ignorância. Mas, então aqui, ó, observa aqui, ó, a estrutura. Quem foi que perguntou a respeito da questão estamental?
Fui eu, Deixa eu ver aqui, quem és tu? Sérgio. Sérgio, isso, Sérgio. Pronto, respondendo a tua pergunta, ó, aqui, ó, pirâmide social, certo, em Atenas. Eupátridas, né, os aristocratas, né, os demiurgos, né, que eram os ricos, né, comerciantes e artesãos. Lembrando, a economia grega era baseada no comércio, né, e no comércio marítimo. Os georgós, né, e tetas, que eram os agricultores marginalizados, mas que ainda possuíam terras, né? Os estrangeiros, né, chamados de metecos, esses não tinham direito a bosta nenhuma, né? E os escravos, né? Em uma comparação, vamos dizer que se os metecos fossem digamos, a pulga no cavalo do bandido, os escravos, eles eram a bosta da pulga do cavalo dos bandidos. Então, os escravos, né, que eram os povos conquistados, que não tinham direito político nenhum, ok? Então, é uma estrutura oligárquica, veja. Quem está no topo é minoria, quem está na base é maioria, sustentando os privilégios de uma minoria, ok? E essa minoria é ela que legisla sobre como toda a sociedade ela deve, né, deve proceder, né, deve caminhar. Só que tem um detalhe, chegou um momento que esse pessoal aqui começou a se revoltar. E para tentar reduzir os conflitos sociais, começaram a surgir os primeiros reformadores, né? Dentre eles estão os legisladores, certo? A gente vai ter os legisladores, os tiranos, os legisladores e os tiranos, perdão. Então, os legisladores vão ser basicamente aqui dois, os mais importantes, né? O Drácon, certo? Que ele vai organizar o primeiro código de leis escritas, né? Que eram leis bem severas. Hoje, por exemplo, não sei se vocês já escutaram em algum desses debates, né? De magistrados, você está querendo criar aí uma lei draconiana, certo? Então, quando se fala, por exemplo, em lei draconiana, você está se referindo ao legislador grego, né, Drácon, ou seja, uma lei muito severa. Essa sua punição aí é uma punição muito draconiana. Quando você tem, por exemplo, um camarada que manda, mesmo sendo inconstitucional, o cara joga, né, uma proposta de pena de morte no Brasil, certo? Que desde já eu tenho que manifestar aqui posicionamento contrário, né, à pena de morte, embora eu admita assim, decretar, né, o repúdio, né, assim, não, a não concordância, né, com a pena de morte por princípios cristãos, mesmo entendendo que a Bíblia ela previa a pena capital para casos extremos, né? O cara ele era um criminoso hediondo, o cara que do nada ele, digamos, ele pelo simples prazer da diversão ele tranca uma turma de crianças do primeiro ano e mata tudinho na faca. Certo? Isso é uma situação hipotética. Um cara desse é um crime hediondo. Então, uma situação dessa, lá no texto, né, religioso, o camarada ele é tão cruel, que o Estado resolve aplicar a pena capital para que aquela crueldade dele ela seja extirpada da sociedade. Então, se prescrevia, né, essa pena. Mas hoje eu acho que, assim, principalmente no contexto do Brasil, isso não se aplicaria de forma tão legal. Então, veja, pode falar. Essas são as leis mosaicas? Ou estou enganado? Não, as leis mosaicas, elas estão na Torá, né?
são hebraicas. Ah, Mas tá. aqui, isso, 5 primeiros livros da Bíblia, né, o Pentateuco. No Pentateuco você tem a lei. A partir de Êxodo, capítulo 20, certo? Até o livro de Deuteronômio, você vai ter o conjunto de leis mosaicas. São mosaicas porque foram escritas por Moisés. Moisés ele escreve todo o Pentateuco, com exceção do último capítulo de Deuteronômio, né, que narra a morte de Moisés. Ele não poderia escrever sobre a morte dele, que é escrita ali, no caso, pelo seu sucessor, que foi o Josué, ok? Mas aqui a gente está falando do legislador Drácon, pode falar. Deuteronômio é um nome muito estranho, nem parece que é o nome de uma pessoa, parece que é uma classificação de um nome. Mas Mas Deuteronômio não é o não é o nome de nome uma de uma pessoa. pessoa. Exatamente, Ah, eu não me recordo agora o significado da palavra Deuteronômio, na tradição hebraica. Eu não me recordo o significado, mas vocês jogam depois isso no grupo lá, professor. Lembra aí que nos meus escritos aqui de estudo da teologia, eu tenho isso. Aí eu faço aqui a busca e mando para vocês. Então vejam, Drácon, né? O código de leis dele era bem severo, né? Baseado num princípio bem antigo, né? Que é aquilo que você fez de mal para uma pessoa, uma família, uma comunidade ou uma cidade, aquela pessoa, família, comunidade ou cidade tem direito de fazer com você. No Código de Leis, né, de Hammurabi, esse princípio é o que a gente chama de lei do talião, né, olho por olho, dente por dente. Então, veja, era um código que era comum na antiguidade. Já o Solon, né, esse daqui vai ser bem importante, porque ele vai promover reformas assim bem severas, né? Por exemplo, ele vai reorganizar a sociedade, certo? Fazendo uma divisão censitária. O censo, né, é a contagem da população. Então, o que é que ele faz? A partir da população e das atividades que cada integrante desenvolvia dentro da população, ele reorganiza a estrutura social, ok? Assim, dividindo, né, o povo, né, dividindo a sociedade em 4 núcleos, né, que seriam 4 tribos principais. E, vejam, ele vai abolir a escravidão por dívidas, certo? Então, isso vai ser muito importante, porque a partir daqui, nenhum grego, né, ele vai mais aqui, pelo menos em Atenas, né, ele vai mais, né, poder ser escravizado por meio de dívida. Escravidão aqui agora só por meio da guerra. Então, vê, ele reorganiza também a estrutura administrativa, criando a Bulé, que é a Assembleia com 400 membros, né, dos escolhidos, né, entre os líderes, né, das 4 tribos, a Eclésia, né, que era uma Assembleia Popular. Aí veja, se não me engano aqui ela era composta por 500 membros, não me recordo bem o número, mas era uma Assembleia, veja, a Bulé, ela propunha as leis, e a Eclésia, inclusive a partir daqui, ó, de Eclésia, que a gente vai ter o desenvolvimento da expressão igreja, ok? Então, eclésia, idade, né? Então, essa comunidade de fé, ela seria mais na frente a igreja. Então, a Assembleia Popular para aprovar as leis da Bulé e o Elileu, né, que seria o tribunal. Então, ele divide, né, reorganiza a estrutura de poder, tirando, né, a poder assim quase que absoluto ou supremo, né, dos arcontes, né, que controlavam não somente culto, mas exército e o tribunal, ok? Então Solon ele vai ser muito importante. Depois de Solon, a gente vai ter os tiranos, certo? Então vejam só,
Se hoje a gente pedisse o que é, certo, que significa para vocês a expressão tirania, o que é que significa tirania? Claro. Como se fosse ruim, ruindade. É um governo ruim, né? Um governo autoritário, né? Então, vejam, o tirano, ele geralmente era um camarada, né, que chegava ao poder por meio de um golpe de Estado, ok? Diferente do ditador. O ditador, ele surge, né, o conceito de ditador surge em Roma, mas o ditador, ele não chegava por meio de um golpe de Estado. Quando havia uma crise extremamente violenta, então o Senado se reunia, escolhia um ditador e empossava ele com plenos poderes durante 6 meses, para que ele resolvesse aquela crise. Resolvida a crise ou finalizado, né, os 6 meses, ele perdia aquela autoridade máxima, né, ditatorial, digamos assim, ditador, porque ele sozinho é quem ia ditar aquilo que acontecia. Mas no caso o tirano, era um camarada que chegava ao poder por meio de um golpe de Estado. Então se organizava um golpe e ele chegava. Então o primeiro ditador é Pisístrato. Eu gosto desses nomes, né? São nomes massa para você colocar num filho, né? Pessoal, hoje só quer colocar Valentina, Enzo, né? Aí esquece, né, os nomes clássicos, né? Veja que coisa linda, Clístenes, né? É, é, Marco, Túlio, Gaio, Aurélio, certo? Que coisa... Ah, Caio Cornélio Tácito, né, que foi historiador romano. Pisístrato, certo? Eu fico tentando até como é que seria um apelido para um pirraia, né, com um nome desse aqui, né? Mas aí hoje a turma só tá enchendo, né? Povoando, né? O Brasil de Enzo e Valentina. Eu não lembro, eu acho que isso veio nomes de uma personagem de uma novela, mas nem lembro. Então vejam, Pisístrato, né? Ele vai ser o primeiro ditador e ele vai vejam, crise social. Então, o que é que o Caba faz? Ele, ele pega e faz o seguinte: ele inicia uma grande quantidade de obras públicas, né, para dar emprego para a população e, com isso, gerenciar a crise. Então, hoje, os políticos até utilizam disso. Então, mas eles utilizam isso dentro de uma filosofia populista, que é política social para dizer que está fazendo um bem ao povo. Quando, na realidade, o cara está usando aquilo ali somente, né, com interesse eleitoral, ok? Então, mas essa tradição vem de antes, ó, dos primeiros tiranos, né, gregos, né? Obras públicas para gerar emprego, diminuir os atritos sociais. Então, ele vai, né, botar o pessoal para construir canais, represas, assim, prédios públicos, né? E com isso vai minimizando os conflitos, né? Depois dele, né, a gente tem Hiparco e Hípias, né, que assumem um poder entre 561 e 510 a.C., eram filhos desse camarada aqui, o nepotismo. Só que eles não deram seguimento a essas reformas, né, do pai, e, no entanto, foram, assim, perdendo a influência, né, e o prestígio, e foram afastados. Aí é quando, vejam, entra Clístenes. Clístenes, embora tenha chegado por meio de um golpe, né, como todo tirano, mas ele é considerado o pai da democracia, porque ele assume logo o poder, liderando uma revolta, né, contra o tirano Hípias. E, embora ele estabelecesse ali um governo oligárquico, mas a gente vai observar, certo, que ele vai propor algumas reformas que vão atingir, né, por exemplo, uma maior quantidade da população. Veja, agora,
a gente fala que Atenas ela evolui para uma democracia, né? Mas qual era o modelo, certo, democrático, né, ateniense? Primeiro, a democracia ateniense seria uma democracia radical, uma democracia inclusiva? Não, porque esse modelo de democracia aqui, ele era excludente. Haja vista que aqui nós só tínhamos o seguinte, só participava dos direitos, né? Só tinha direitos democráticos os cidadãos. E quem eram os cidadãos? Filhos de pai e mãe atenienses, integrantes, né, das camadas, né, aristocráticas, homens maiores de idade. Então, estavam excluídos da democracia ateniense, dos direitos democráticos, mulheres, estrangeiros, escravos e até mesmo aqueles homens, né, que embora estivessem dentro desse contexto aqui, né, de pai, mãe de filho, filho de pai e mãe ateniense, né, aquela coisa toda, mas não eram maiores de idade, então não participavam. Então, todo esse pessoal que estava dentro dessa classificação, né, que abraçava aqui essa ideia de democracia, tinha direito a voto, né, a voz. O restante não, mas nesse sentido era uma democracia, né, excludente, ok? Então, o que a gente vai observar é que a democracia, forma de governo onde o povo escolhe, né, os seus representantes de forma direta ou indireta. O que é uma democracia direta? É uma democracia onde você escolhe aqueles que vão governar, ok? Uma democracia indireta é uma democracia onde você escolhe os deputados, senadores, vereadores, e eles elegem prefeitos, governadores e presidente. Isso é uma democracia indireta. Democracia direta, você vota, enquanto cidadão, para todos os cargos eletivos. Ok? Tem uma pergunta aqui, Rian. Nessa época, as pessoas dependiam do trabalho também, mas não eram forçados, porque fora da cidade não tinha conviver normalmente, era mais difícil. Mas existia, né, a dificuldade, porque dentro da organização cidadã, no sentido de cidade, certo? Você tinha toda uma cadeia produtiva, mas fora das cidades, né, essa cadeia não era garantida. Então, era difícil você tirar o seu sustento não fazendo parte de uma dessas cidades que existiam na antiguidade. Essa colocação, ela tá legal aí. Professor. Então, vejam, pode falar. Então, quer dizer que antes de Clístenes, as pessoas tomavam o poder através de golpe. Depois dele, teve um sistema eleitoral. Ele chega por meio de um golpe, mas ele promove uma reforma para dar à população, né, no caso aos cidadãos, certo? Lembrando, o conceito de cidadania é excludente, certo? Não é cidadania estendida a todos e a todas. Quem estava dentro desse direito, né, de cidadão podia votar, né, ou opinar sobre aquilo que a cidade iria conduzir ou não, ok? É mais ou menos isso. Ok. Entendeu? Não é que ele não será um tirano, ele vai ser um tirano, porque o conceito de tirano está associado àquela ideia de chegar ao poder por meio de um golpe, destituindo aquele que está governando e passando a governar no lugar dele. Mas ele vai promover, né, o estabelecimento do sistema, né, de cidadania aqui. Então, nesse sentido, quem eram os cidadãos? Na prática, os eupátridas, né? Ou seja, a oligarquia, né, ateniense, certo? Alguma pergunta aqui, gente? Por Então enquanto, não.
Então, vamos continuar. Tá claro para vocês? Ah, sim, professor. Vejam, antes da gente continuar, deixar um aviso aqui. Tem uma. A gente vai colocar uma lista de questões sobre os temas, né, que a gente abordou até a semana passada, e acho que vai entrar também já Grécia, no Classroom, né, da disciplina, por meio de um Google Forms, né, um formulário, né, do Google. Então, para vocês exercitarem, depois vocês acessam o Classroom, né, a disciplina de História e respondam lá as perguntas. E quem for tendo dúvida, ou vai chamando a gente depois no Zap, ou na próxima semana a gente combina para responder todas as questões, beleza? Deixa eu ver o Tá chat aqui. certo. Por isso as pessoas tinham que escolher viver entre governadores ou viver primitivamente. Se precisavam viver como fazendeiros, mais ou menos, né? Assim, porque muitas vezes, o que é que acontece? Ah, o problema do povo dominado é ele não ter a consciência de que, sendo maioria, se ele se une, ele promove uma revolução, destituindo, né, do poder aquele pessoal que está lhe oprimindo. A gente vai ver isso em Roma. Em Roma, a gente tem, por exemplo, a primeira greve geral da história da humanidade, mas eu não vou adiantar, não. Fiquem com essa curiosidade aí, vocês vão me perguntar quando a gente for tratar sobre Roma. Mas em Roma a gente tem a primeira greve geral da história da humanidade. Exatamente porque o pessoal que está sendo oprimido lá resolveu, né, parar de trabalhar e se retirar da cidade, né, onde eles estavam sendo oprimidos, e fundar uma cidade só de cidadãos mais humildes, né? E com isso o pessoal que estava no topo lá teve que ceder porque dependia daquela população, senão se lascava, né? Mas eu não vou adiantar muito não. Então veja, Esparta é uma cidade-estado, né, que ela estava localizada aqui, ó, na região da Península do Peloponeso, aqui, ó, na região da Lacônia, né, península aqui do Peloponeso, ok? E é uma cidade que foi fundada, né, pelos dórios, ok? Ela é resultado da união de tribos dórias, né? E seguia um código, né, de conduta militarista, onde todo o processo educativo em Esparta, ele consistia em formar o chamado cidadão-soldado. Então, toda a educação espartana, ela era voltada para a guerra. O hoplita espartano, que era o soldado, né, de elite, deixa eu botar o nome aqui, hoplita, O professor não tinha um filósofo, um cientista em Esparta, não é só guerreiro e trabalhadores. até chegava, vez ou outra, um filósofo lá, mas em escravo, né? Avisado, né? Mas havia, durante um determinado período, a valorização. O soldado espartano, por exemplo, ele aprendia música e aprendia sobre artes, porque eles tinham, de certa forma, bem primitiva, a ideia da educação integral, porque eles entendiam que era necessário formar todo o físico e intelecto do camarada, né, mas preparando ele para a guerra, ok? O hoplita espartano, né, que era o soldado de elite, ele era um guerreiro tão feroz que na antiguidade os únicos soldados, né, que podiam combater um hoplita espartano em igualdade, né, de preparo eram os samurais japoneses. Daí vocês tiram, né, o preparo do camarada. Outra coisa, a gente vai observar
aqui também, né, que como era um povo que estava voltado para a guerra, ou seja, a ideia, né, de guerrear e conquistar o território, né, do outro, obtendo assim escravos, né, eles vão desenvolver uma filosofia, né, de vida na cidade assim muito xenofóbica. Havia uma aversão, fobia, medo, né, xeno, estrangeiro. Então, aversão, medo ao estrangeiro. Então, é um preconceito muito grande para com o estrangeiro. Tanto que os estrangeiros, né, em Esparta, eles não tinham direito político nenhum, ok? Acho que mais uns 15 minutinhos a gente encerra, Laís. Então, a outra coisa, a gente coloca aqui a ideia de laconismo, porque laconismo está muito associado, né, à ideia, né, de pertencimento àquele território ali, né, a Cunha. Então, foi fundada a cidade ali perto e havia uma proteção muito grande desses cidadãos soldados, né, a região, e, assim, todo o código de leis, certo, o sistema político era oligárquico, né, eram os cidadãos espartanos, ou seja, os espartanos, né, que eles chamavam espartanos, esparciatas ou iguais. Entre si, eles se reconheciam como iguais, mas estrangeiros e escravos não possuíam direito político nenhum. Então, nesse sentido, o que a gente vai observar é que existia o governo, mas quem exercia o governo era exatamente esses esparciatas, né? Ou seja, o cidadão espartano. Veja, e o sistema de governo ele consistia em uma diarquia, ou seja, 2 reis. Existia um rei para gerir a cidade e um rei que controlava o exército. Quem assistiu ao filme 300 vai observar que o rei Leônidas, ele era exatamente o rei que controlava o exército, certo? Então, o exército ele ficava na mão do rei Leônidas, e ele é que vai incentivar, por exemplo, os 300 soldados de elite, né, hoplitas, né, espartanos, a ir para a guerra, né, contra os persas, certo? E eles vão fazer frente, né, aos persas, né, no desfiladeiro, né, de Termópilas, e eles só perdem ali, né, eles só são derrotados porque tem um cabueta ali, né, que vai entregar uma passagem secreta que existia por trás, e o exército persa, que era a maioria, pôde cercá-los, né? E você não pode se defender ao mesmo tempo de frente, né, e de costas, né? E esse pessoal termina morrendo. Então, a diarquia, né, os reis cumpriam funções militares, religiosas, jurídicas, e revezavam, né, nos períodos de guerra. Mas, na prática, você vai ter um rei que administra, exerce uma atividade administrativa da cidade, e o outro que exerce uma atividade administrativa no exército, né, da cidade. A Ápela, né, que era uma assembleia formada por espartanos com mais de 30 anos, e recebia esse nome de Ápela porque a votação era na base da apelação mesmo, né? Quem falava mais alto, promovia mais gritaria ali, tinha a sua ideia, né, digamos assim, a Jerúsia, formada por 28 espartanos com mais de 60 anos, era a Assembleia dos Anciões, né? Funções legislativas e judiciárias, né? Propor leis e julgar casos de justiça, mas a autoridade mesmo, né, legislativa, ela estava na mão do Eforato, né, que eram 5 anciãos escolhidos, né, na Jerúsia, eram os mais velhos dos mais velhos, né. Então, esses 5 éforos, eles ficavam até em um local isolado, e todas as vezes, né, que precisar decidir, por exemplo, se iriam entrar ou não em guerra, ok?
quem decidia isso daí eram os éforos. Quem aqui assistiu ao filme 300? No filme, o Eforato é um grupo de velhos, né? Que eles são, inclusive, no filme, apresentados os velhos, né? De forma bem carcomida lá, onde o rei Leônidas, ele escala, né? A torre para poder se dirigir aos éforos e lá consultar se podia ou não entrar em guerra. E o que é que o Eforato fazia? Lá, eu acho que não tem na Netflix, não, mas eu vou procurar um link, não lembro se tem, mas eu sei que eles tinham colocado, um tempo atrás, 300, né? Mas a continuação, mostra exatamente o final, né? Depois da morte do rei Leônidas, como é que os espartanos e atenienses se unem para combater contra os persas, né? Então, o Eforato, ele é representado lá como 5 velhos, né? Que estão lá no topo de uma torre, e lá, quando o rei ele chega, eles consultam, né, o oráculo. O oráculo geralmente eram meninas, né, virgens, né, novas, nem feitas, né, que eles separavam, né, e colocavam ali, e ali eles faziam um fogo, né, e jogavam as ervas, assim, alucinógenas, né, eram, hoje um cigarrinho do capeta, né, botava as ervas ali, e quando a fumaça começava a subir no centro ali, que elas iam respirando, elas ficavam muito doidas, iam falando coisa com coisa ali, e o pessoal entendia que aquilo ali era uma mensagem dos deuses, e a partir da interpretação que eles davam, aquelas mensagens ilógicas, né, daquelas ninfas, né, chamadas de oráculo, certo? Eles decidiam se iam ou não para a guerra, né? Estrutura social era baseada aqui, ó, nos espaciatas, né? 5% da população, os ricos, né? Dono de terra, né? E de escravos, né? Que eram os espartanos. Os periecos, né? Que eram livres, mas assim, 10% da população, alguns estrangeiros, né? E os ilotas, né? A maioria da população, que eram os escravos, 85% da população, sobre os quais, vez ou outra, os espaciatas promoviam campanhas, né, de assassinato, né, em um costume chamado de críptia, que era tipo um ritual de iniciação dos jovens espartanos, né? Alguém quer falar? Rian quer falar? Isso Quer aí tá gravado, falar? né? Porque o celular tá descarregando e daqui a pouco vai desligar. Pronto, mas Vou ter que sair. beleza. Não se preocupe, a aula fica gravada, eu posto hoje mesmo o link, certo? Então, para a gente entender o massacre que eles conduziam contra os ilotas, a gente tem que entender um pouco da educação, né? Vejam, a, a educação espartana, ela ocorria, né, desde a infância. Então, como eles eram dedicados à guerra, então o que é que acontecia? Quando um bebê nascia, certo? Eles tinham algumas práticas eugênicas, eles tinham algumas práticas eugênicas, que era o seguinte, examinavam, né, a criança. Se ela tivesse algum defeito físico, ela era sacrificada, atirada de cima de um precipício para morrer, né? Caso não, ela era entregue à família e ia ser educada, né, pela família até os 7 anos de idade. Completando 7 anos de idade, o Estado vinha, sequestrava aquela criança e elas passavam a ter uma educação estatal voltada para o militarismo. Mas, inicialmente, eles eram ensinados, né? Chego já nisso, nessa questão, Eduardo. Então, eles eram educados na escrita, na caligrafia, nas artes, inclusive aprendiam a tocar instrumentos, né?
Eles aprendiam a trocar instrumentos e eram educados nas artes militares. Por exemplo, eles eram ensinados, né, a, a roubar, mas se eles fossem pegos roubando, eles eram punidos severamente. Eles tinham que fazer isso, no, como é que se diz? Na surdina. Aí eram educados, né, e passavam a servir ao exército a partir dos 18 anos, depois de um ritual de iniciação. Então, esse ritual era o quê? Eles davam apenas uma arma para o camarada, e ele tinha que se dirigir aos acampamentos, né, dos ilotas, né, que eram os escravos do Estado, e promover ali o morticínio da maior quantidade de ilotas, né, sem serem pegos, né, e mortos. Porque ser pego e morto por um escravo era a maior desonra que um espartano ele podia ter. Então ali ele não tinha nem um funeral, né, ele era deixado para apodrecer lá mesmo, né, para ser comido pelos urubus. Chegando aos 30 anos, né, ele atingia a maioridade, ganhava o direito, né, de constituir família, certo? E aos 60 anos, se ele sobrevivesse até lá às guerras, ele se aposentava e podia fazer parte da Assembleia dos Anciãos. Então, vejam, era uma educação toda voltada para o militarismo. E tem um detalhe, embora a mulher em Atenas, né? Em Atenas, por exemplo, existisse a democracia, mas a mulher ela era inferiorizada. Em Esparta, apesar de ser um regime militarista e oligárquico, a mulher ela era bem tratada. E ela era submetida também a esses exercícios físicos, né, ao preparo físico, de forma que se algum povo tentasse invadir Esparta, e conseguisse passar pelos soldados espartanos, quando eles tentassem invadir, eles iam encontrar lá um grupo de mulheres que estariam preparadas para lutar em patamar de igualdade com qualquer invasor estrangeiro, ok? Esparta, no caso, península do Peloponeso, ok? Aí veja, a educação em Atenas priorizava a formação intelectual para a cidadania. No caso aqui em Esparta, o físico-militar. A mulher não tinha direitos políticos, como eu falei, em Esparta tinha certa liberdade, certo? Participar de jogos, né? Tem até uma cena bem engraçada no filme 300, quando o emissário espartano, né, o camarada lá, ele tá para morrer, ele diz: nós vamos destruir todos vocês, vamos matar os seus filhos, as suas mulheres. Aí o rei faz: nossas mulheres? Você não conhece nossas mulheres, porque as mulheres estavam bem preparadas, né, para a guerra, ok? Então, tinha isso. A questão é que, durante o período clássico, certo, vão ocorrer aqui as guerras médicas. Médicas porque os gregos eles vão lutar contra os persas, chamados de medos, daí médicas, e no conflito, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter a vitória dos gregos após 3 grandes batalhas, né, 3 grandes períodos de guerra, né, de batalhas, e isso vai levar à destruição aqui do exército dos persas, onde, principalmente após a morte, né, dos 300 soldados espartanos, né, liderados pelo rei Leônidas, forma-se a Liga de Delos, liderada por Atenas, unindo, né, as principais cidades e estados gregas, no caso ali naquele momento, Atenas, Esparta e Tebas, ok? Para lutar contra os persas. Isso vai fazer com que todos os gregos eles passam a mandar tributos, né, para essa liga, e isso vai levar a um desenvolvimento muito grande da marinha ateniense, só que fuleiragem existia desde aquela época,
Então, nesse sentido, Atenas começa a desviar verba, né, da Liga de Delos para benefício próprio. E isso vai fazer com que ocorram duas coisas. Primeiro, Atenas vai se expandir, né, economicamente, né, e até militarmente durante certo período, mas vai ganhar a oposição de Esparta. E o conflito, certo, a briga entre Atenas e Esparta vai gerar uma outra guerra, já depois da guerra, né, das guerras médicas, né, que levaram à vitória da Grécia sobre os persas, nós vamos ter a guerra do Peloponeso, que vai envolver atenienses e espartanos brigando, né, por conta, né, dessa questão política. O que é que vai acontecer como resultado disso? Entre Atenas e Esparta, nós vamos ter a vitória dos espartanos, mas isso vai gerar um enfraquecimento militar, econômico e político da Grécia, de forma que nós temos uma crise, né, desse sistema democrático ateniense, né, e grego, de forma geral, né, das cidades e estados que adotaram, né, a democracia ateniense como modelo, e isso vai favorecer a invasão, a invasão, né, da Macedônia sobre os gregos. Então, aproveitando-se, né, do enfraquecimento militar e político da Grécia, Filipe II, rei da Macedônia, ou Filipe o Caolho, né? Caolho porque ele realmente perdeu um olho em batalha, em uma das batalhas, né? Então ele lidera uma invasão que se sagra vitoriosa, né? Ele domina a Grécia e com a sua morte assume o trono, né, da Macedônia e por tabela, né, do território grego, né, que havia sido conquistado por Filipe, o seu filho, apenas com ainda menor de 19 anos, né, Alexandre III, conhecido ou Alexandre Magno, que passou a ser conhecido como Alexandre o Grande. Então, Alexandre, para vocês terem uma ideia, como a escravidão grega, ela dominava qualquer indivíduo, que Alexandre, ele teve como preceptor, ou seja, como professor particular, o sábio de Estagira, seja o grande filósofo grego Aristóteles. Ele era professor particular, tutor, né, do Alexandre. Isso a gente vê no filme, né? No filme Alexandre, mostra lá Aristóteles, que, se não me engano, é interpretado pelo ator Anthony Hopkins. Então, Alexandre, ele promoveu grandes conquistas territoriais, né? Veja, ele dominou o Egito, a região da Fenícia, a Palestina, a Mesopotâmia e a Pérsia. Ele vai sofrer sua primeira derrota, né, militar, quando ele entra em campanha contra a Índia, porque o clima de chuvas constantes, né, em algumas regiões da Índia, para onde ele tentou, né, empreender a conquista, e a utilização dos hindus, né, dos indianos, do elefante como arma de guerra, certo? Contribuiu para que o exército, né, de Alexandre ele fosse derrotado, né? Assim, tem uma cena bem épica no filme quando o exército de Alexandre ele se choca com o exército, né, indiano. A cena dele, né, usando o seu cavalo Bucéfalo, né, era o nome do cavalo dele. O cavalo dele empinando assim. Aí do outro lado mostra um cara, um indiano lá com um elefante empinando, é uma cena muito bela. Então, Alexandre, ele já aos 19 anos, ele domina, ele derrota o reino da Pérsia, certo? Que era até então o maior império, certo, da antiguidade oriental, né? Então esse camarada, ele foi muito importante.
E Alexandre, sendo educado, né, por Aristóteles, para a gente finalizar, sendo educado, né, por Aristóteles, né, ele valorizou bastante, né, a questão da cultura, né, a questão dos ensinamentos, e ele promoveu o intercâmbio entre a cultura macedônica, né, e a cultura grega. E a fusão dessas duas culturas gerou o que a gente chama de helenismo, ou seja, a fusão da cultura oriental macedônica com a cultura grega. Então, quando a gente fala em helenismo, a gente está se referindo à junção da cultura oriental com a cultura grega, ok? E para a gente finalizar, aqui, ó, veja, fusão da cultura grega com a oriental. Então, a gente tem avanço no campo das artes plásticas, no campo da ciência, né? Veja, o Ptolomeu, ó, ele desenvolveu a teoria geocêntrica, o Erastótenes, né, ele desenvolveu o cálculo, né, da circunferência da Terra. Então, a gente tem a adoção do estoicismo, né, por meio de Zenão, o epicurismo, que era a busca, né, do prazer, certo? O ceticismo, né, de Pirro, né? Ceticismo é uma filosofia voltada para a questão da verdade, sem pré-julgamentos. Então, é mais ou menos o seguinte: nada é o que parece. Então, você, por exemplo, é, é, tem algumas imagens, né, que mostram, por exemplo, ponto de vista. Você tem um 9 desenhado no chão. Quem está numa das pontas vai achar que é um 9, quem está em outra ponta vai achar que é um 6. Aquilo ali deixa de ser verdade? Não, porque ela é uma verdade que está sendo levada em consideração a partir da observação de quem julga. Então, o ceticismo você não tem uma verdade inicial, você tem que analisar os fatos para se chegar à questão da verdade, né? Então, essa fusão tem algumas questões, eu vou mandar esses slides para vocês, certo? A gente não vai responder essas questões aqui, tem um gabarito no final, mas é isso, né? Fora o fato, né, de que a gente tem uma questão importante também da cultura grega, que é a questão mitológica, aí com os deuses, né, do panteão grego, né, o Zeus. A mitologia grega ela é baseada na ideia dos deuses, semideuses, né, e heróis. Os deuses, né, Zeus, Poseidon, o Hades, Hera, o Afrodite, né, e por aí vai. Os semideuses seriam filhos de deuses com humanos. E os heróis são aqueles humanos que desenvolveram alguns feitos clássicos, né? Feitos heróicos, né? Não tendo, né, nenhum atributo divino. Ok, gente? É isso. Queria saber se vocês entenderam. Se tem alguma pergunta, porque na próxima aula a gente vai trabalhar. Ou a gente trabalha, né? Não, a gente vai trabalhar Roma, ok? E quando finalizar Roma, eu vou enviar para vocês uma outra lista de questões para que a gente faça, né, uma aula só de resolução de questões de todos os temas, certo? Que a gente trabalhou. Sim, Eduarda, desculpa, minha linda. Deixa eu ver aqui a tua pergunta. Essa estrutura espartano-ateniense dá para associar com o modelo atual do Brasil? Veja, a gente tem como fazer pontes, né? Porque, por exemplo, vamos voltar aqui o slide da questão da educação, certo? Aqui, ó. A educação ateniense, ela priorizava a formação intelectual, certo? E a educação espartana priorizava a educação física. No caso hoje, a gente não tem nenhum sistema educativo, com exceção da educação militar, mas não para o aluno do colégio militar, mas para o soldado, certo, do exército. Então, você tem uma educação que vai ter uma prioridade do físico, né, uma certa prioridade da atividade física. Mas hoje, quando a gente observa a educação brasileira,
a gente poderia falar assim, a gente tem a educação voltada para o coletivo, certo? A educação inclusiva, né? Inclusão é diferente, por exemplo, de inserção, certo? A gente tem a, o acesso e a inclusão. Então, uma coisa é você ter uma educação que priorize o acesso. Então, você vai ter, por exemplo, você tem o seu colega que tem alguma deficiência física ou intelectual. Uma educação inclusiva, ela vai colocar vai dar o acesso àquele aluno, à classe, né, considerada, né, de turmas normais, né, vai colocar ele junto com os colegas que não têm nenhuma dificuldade e vai se estabelecer estratégias para que ele possa ser incluído também no mesmo processo educativo. A educação que está voltada mais para o acesso, ela vai colocar aquele aluno ali que a gente chama de integração, né? Você vai interar ele ali no processo, mas não vai criar nenhuma forma para incluir verdadeiramente ele. Então, hoje, quando a gente fala de educação no Brasil, a gente tem uma briga, né, que está sendo travada entre aquele pessoal que deseja, né, que a educação avance para uma educação mais acessível a todos e a todas, né, e inclusiva, e aquele pessoal que, mesmo hoje, em meio a todos os avanços no campo das teorias, está criando, propondo leis para criar escolas específicas para quem tem, por exemplo, deficiência física de alguma forma, certo? Então, isso não é inclusão, isso é um processo, inclusive, de separação. Então, a gente pode fazer pontes, né? Porque, embora a gente tenha o foco de priorização de um atributo, né, em Atenas, o intelectual para a cidadania, lembrando que quem era o cidadão, o eupátrida, ou seja, o homem, filho de pai, mãe ateniense, maior de idade, certo? Dentro daquela dinâmica da aristocracia. A cidadania era restrita aos que se enquadravam nesse processo. A Esparta, apesar de ser uma oligarquia, as mulheres tinham, por exemplo, maiores direitos. Então, hoje a gente tem esse embate entre o pessoal que deseja avançar no campo da democratização da escola pública, por exemplo, ou da educação, e aquele pessoal que está querendo que aquilo pare e a gente tenha retrocessos. Porque, Eduardo, e com isso eu finalizo, a história do Brasil é uma história de uma mentalidade oligárquica. Então, desde o início da colonização até hoje, a gente teve a formação elitista, né, de um povo que foi, desde o início, sempre preparado para mandar, para mandar. Então, quando você vem com a ideia de inclusão, essa elite, ela quer frear isso, porque ela entende que ali, dando acesso ao pessoal, ela está perdendo privilégios. E ela não quer perder esses privilégios. Nesse sentido, a gente tem esse embate. Tem uma autora chamada, eu vou botar o nome dela aqui, é a professora, falecida já, Otaísa Romanelli. Ela tem um livro, para quem sabe, é clássico o livro dela, né? História da Educação no Brasil. É fruto da tese de doutorado dela, e ela vai analisar o período, né, de 30 para cá. E ela diz o seguinte: nos períodos onde grupos mais progressistas chegaram ao poder no Brasil, a gente vai ter reformas mais progressistas, mais inclusivas na educação nacional. Agora, nos períodos onde essa oligarquia tradicionalista chegou ao poder, a gente tem períodos de desmonte
nesses avanços na educação ou de retrocessos. Ok? Não sei se deu para entender, se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, obrigada. Alguma dúvida ainda, gente? Professor, só uma, logo no início que o senhor citou, que eu, assim, eu até anotei, mas não anotei tudo. Península era o que o senhor falou? Península é uma porção de terra que entra para o mar. Pronto, Você só tem, isso mesmo. o contrário seria uma baía, né? Que é uma porção do mar que entra para o continente. Então, a península, certo? A gente tem a Pronto, Península era só. Ibérica, a Península Balcânica, a região onde hoje a gente tem a Grécia, né? A antiga Iugoslávia, a Sérvia, aquela região ali, isso é a Croácia, né? A Península Balcânica, né? Península Itálica, onde a gente tem a Itália, certo? A Península Arábica, a Certo. região Emirados Árabes Unidos, né? Arábia Saudita, ok? Então é isso. Ok, obrigada, era isso Ok, mesmo. gente? No mais, deixa eu analisar aqui. Mais, grande abraço aí para vocês. Se cuidem, continuem se cuidando e até a nossa próxima aula, beleza? Beleza, obrigada. E lembrando que a gente vai postar aqui os slides e qualquer dúvida, pode chamar lá no Zap que a gente está disponível aí para tirar essas dúvidas, viu? Ok. E Obrigada. Boa não noite. precisa ser só do que a gente viu, não. Tá estudando algum outro conteúdo, tá com dúvida, manda lá que a gente responde. Mas, beijo no Tá bom. coração aí de vocês. Fiquem com Deus Tchau, aí. professor. E até a Boa nossa noite. próxima aula. Tchau, tchau. Professor, Até. Tchau, tchau. Pode falar.